Então, agora, para dar continuidade, nossa irmã Márcia vai fazer a exposição da noite. Deus o ilumine. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos nesta casa de oração. Que sintamos no nosso coração toda a energia do bem e de paz que esta casa traz para todos. A partir do momento que entramos, nós sentimos a presença do nosso Pai Criador, dos anjos celestiais, nos envolvendo, e assim sentimos a paz do nosso Pai em nós. E agradecemos imensamente também a sustentação, a inspiração dos nossos mentores amigos que proporcionaram a escrita para esta reflexão desta noite. A reflexão sobre humildade, coragem, serviço. E quando fazemos a retirada do eu egoístico para o transbordamento do ser pensante, damos a entrada à virtude da humildade e com ela reconhecemos que não somos infalíveis e que tanto ainda temos para aprender. E após este entendimento da nossa imperfeição, é preciso ter coragem para deixar entrar o que é necessário para a nossa transformação. Em se reconhecendo em humildade, sabendo que é preciso modificar alguns sentimentos e algumas ações, nós nos tornamos a contribuição ao progresso de nós mesmos, permitindo que se afaste o que não mais agrega e também permitindo que se acentue aquilo que temos em qualidades. E ao ter este entendimento da nossa imperfeição, fica mais fácil também compreender os enganos dos irmãos e assim vamos exercitando os sentimentos fraternais, impulsionantes a transformação moral. E também vamos entendendo que a humildade é uma virtude de ação, quando colocamos em prática o necessário para a nossa própria melhoria. A virtude da humildade é também tirar o foco do eu e encontrar no outro lições, compreensão, compadecimento. Ela se coloca em serviço, porque ao enxergar o outro, desperta o desejo de auxílio, reconhecendo-se assim humilde nos sentimentos generosos, no coração brando, na força moral. É esta virtude, a humildade, que faz ver a igualdade entre todos e que traz também a percepção de que deve-se existir o auxílio mútuo. Quem se coloca em humildade é induzido às boas ações, já que não tem o egoísmo de querer ter só para si e compartilha tanto o material como os conhecimentos, os ensinamentos, os sentimentos, para também querer ver o outro bem, se beneficiando, crescendo, evoluindo, porque o humilde reconhece que somos todos merecedores da evolução e principalmente que somos todos filhos do mesmo Pai. E o nosso Mestre Jesus, na sua passagem aqui em nosso plano, deixou uma grande lição de humildade nos seus últimos momentos aqui. Já sabendo que se aproximava o seu retorno, o momento de retorno ao alto, Jesus se reuniu com aqueles que vivenciaram e disseminaram o Evangelho junto dele. Com seus discípulos, Jesus fez a última ceia. E terminada a ceia, o mestre se levantou, pegou uma toalha,
e passou a lavar os pés de cada um daqueles homens. E chegado o momento de Simão Pedro também ter os seus pés lavados pelo Mestre, este se esquivou, pois ele pensava ser indigna aquela atitude do Mestre, lavar os pés daqueles menores do que ele. Ele pensava que o Rei dos Reis não deveria realizar tal atividade. E Jesus percebeu o sentimento egoísta de Pedro, em pensar que o ascensionado não deveria realizar um trabalho dito inferior. E então, não somente para Pedro, mas para toda a humanidade, Cristo deixou a lição dizendo: vós me chamais Senhor e Mestre, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. É Jesus nos ensinando a igualdade entre as criaturas e o desejo de auxiliar o próximo, exercendo a caridade. Na caridade, temos a oportunidade de manifestar o bem que existe em nós. E quanto mais praticamos, mais temos o desejo de estar neste labor fraterno, que além de unir as mãos, une as almas, que necessitam não somente do material, mas do acolhimento fraternal. Pois bem sabemos que muitas são as angústias deste mundo, que muitos são os desolados internamente, que estão inertes para ver a beleza e a simplicidade da vida. E por isso este acolhimento é fundamental para este irmão que necessita da nossa palavra consoladora, do nosso abraço confortador, para que ele se sinta digno de uma vivência em sociedade, para que ele sinta o calor humano e perceba que está sendo visto. E ninguém é tão pobre que não consiga oferecer ao menos uma oração para alguém, mesmo que silenciosa, mesmo para aqueles que ainda não permitem um acolhimento mais direto, um contato mais direto. Mas é assim que se inicia o processo de regeneração deste humano que dorme nas suas dores e que logo sentirá as benesses de passes silenciosos penetrando no seu interior, vindos pela intenção e boa vontade de alguém que mesmo silenciosamente transmitiu o bem para o crescimento e restabelecimento de outro ser. Então vamos entendendo que sem a humildade não podemos ser caridosos com o próximo, já que é esta virtude que faz ver a igualdade entre todos e também que devemos ser contribuição na vida uns dos outros. E nesta interação entre nós e o outro, é preciso ter humildade para se perceber, para buscar o outro, e coragem para agir na construção deste eu que consegue fazer a diferença na vida de outro alguém. E para isso, não podemos deixar que o egoísmo tome conta dos sentimentos construtores, que edificam maravilhosas construções no amor, na fraternidade. Pois é assim que vamos acolhendo almas ao nosso entorno, criaturas amadas que conosco formam laços. E quando o amor une, para sempre está estruturada esta ponte, e mesmo que se passe tempos pós-tempos, esta conexão estará para o auxílio mútuo, para a troca
troca de experiências, para seguir construindo outras fontes, outras conexões. E para isso precisamos então estar despertos ao coletivo, que leva a campos esplêndidos de magnânimas colheitas, criando ramificações que seguem a um universo infinito de bênçãos. Pela humildade e a fraternidade, crescemos, cooperamos, e isso se inicia no seio familiar. Em família temos laços que constroem o afetivo, e vezes ou outras também nos agrupamos para refazer situações do passado. E neste refazimento devemos agir com humildade, caridade, compreensão, para desfazer males e conquistarmos o prazer da alegria. Com amor no coração, vamos vivenciando o que Jesus ensinou para toda a humanidade, com o seu modo simples, sem intenções superiores e sem oprimir ninguém. Ele ensinava sobre o perdão, sobre o respeito, e sempre incentivando que cada um desse o seu melhor. E ele agia e verbalizava o que seria um manual para uma sociedade justa, sem tantos percalços que ainda hoje nos deparamos. E tudo que foi ouvido há tempos na sua visita ao nosso planeta continua ainda hoje sendo atual para uma vivência em harmonia, em respeito, em integração enquanto uma sociedade humana. Mas o que falta em nós, que ainda não conseguimos vivenciar o ensino que abençoa e que traz mais alegria na humanidade, é sermos mais humildes em observar e praticar o que ele pretendia e ainda hoje deseja, que sejamos amáveis, doando bons sentimentos, humildes em se colocar no lugar do irmão, humildes em reconhecer que podemos mudar atitudes para favorecer outras pessoas, humildes em colocar a vontade do Pai e não a nossa em primeiro plano. E se estamos aqui é para vivenciarmos estas lições, porque estamos todos no processo da evolução e ninguém ficará esquecido. Então, sejamos humildes em dar as mãos para aqueles que se perderam pelo caminho, para que se restabeleçam o quanto antes. E assim estaremos sendo contribuição de irmãos, de filhos que pensam nas demais criaturas, sendo elos no encaixe da vida em harmonia, sem presunção. Tudo está para aproveitarmos e deixarmos a humildade fluir, para sermos elo de prosperidade no amor. Porque humilde, ele compartilha experiências, ele está disposto a ouvir e também está aberto para receber ensinos. E assim se torna como um solo fértil, preparado para receber as sementes e distribuir os bons frutos. Recebendo e ao mesmo tempo compartilhando. E assim vamos entendendo que a caridade e a humildade caminham lado a lado. Porque aquele que não consegue ouvir dores também não consegue fazer a caridade de se colocar no lugar do irmão. Não pratica a caridade de abraçar o outro para trazer o conforto e nem exerce a caridade de modificar algo pensando no bem-estar coletivo e não somente em si.
Quem se mantém em coração de humildade desperta para ações fraternas, entendendo que a humildade não é temerária e nem acovardada, porque ela é uma virtude de ser útil, de servir, porque ao ver o outro, ver os infortúnios alheios, vai em busca de proporcionar atitudes que amenizem algumas dores. Contrária do orgulho e da vaidade, a humildade não se sobrepõe a ninguém, porque ela está entrelaçada com o amor, já que ninguém consegue amar se não for humilde. A humildade também é coragem. Quando optamos em calar, distanciando o orgulho de querer ser o dono da razão, para ser humilde em refletir, contornando situações. Manifestando esta virtude, então passamos a agir para um propósito de atitudes que beneficiam não o individual, mas que acendem a candeia luminosa que ilumina vidas. O humilde, ele precisa ser corajoso para enfrentar as lutas com complacência, com serenidade, para enfrentar as dificuldades com a consciência tranquila, no quesito de se aquietar e não deixar que de fora venham os pensamentos maledicentes que prejudicam as ações. E muitas vezes nos falta a coragem de recorrer à humildade, de análise das situações, de colocar o orgulho de lado, de se calar, para encaminhar as situações à pacificação. E o nosso compromisso com a paz deve ser uma constante. Em nós inicia-se esta chama. A propagação desta luz depende de cada um. A energia do bem-estar planetário é uma construção, onde cada morador tem a sua participação. Com pensamentos vigilantes, formam-se as ondas de sublimes substâncias que afagam corações, que trazem esperança. Então, por que não ser também uma contribuição nesta corrente de harmonia e benéfica sensação? Espalhemos a nossa luz, compartilhemos o amor, vivenciando o que Jesus nos ensinou, amando uns aos outros. Condução dos matizes do amor, então, leva os povos a serem claridades terrenas. Comecemos em cada um, buscando o iluminar de si para a transformação dos pensamentos, das ações, pois que em cada um tem esse poder da transformação e, por extensão, vai se refletindo aos outros. E nisto, vamos percebendo também a conexão que existe entre a humanidade, onde um depende do outro para aprender, para ampliar a sua visão sobre a vida. Quando crianças, nos conectamos com os nossos familiares e a eles devemos os nossos primeiros saberes. Crescemos um pouco mais e a nossa visão de mundo vai se ampliando com a presença de amigos, da escola, dos mestres professores, que nos abrem novas áreas do conhecimento. E todos esses ambientes vão nos oportunizando crescer, saber, e também vamos aprendendo a distinguir aonde podemos permanecer ou não. E todas estas possibilidades e estes ambientes vão se alargando à medida em que vamos criando laços. Mas devemos alimentar estes conhecimentos com o fermento edificante da moralidade,
para podermos colocar em prática esta visão de mundo em práticas sólidas, no bem, para nós mesmos em primeiro lugar. Pois se o que nada nos edifica e acrescenta como um ser humano, para ser um ser humano mais leve em lidar com as situações, também não trará as benesses para outras pessoas. Cuidemos de nós. Somos um santuário divino. Somos tão importantes ao nosso Pai. E Ele zela tanto por nós, nos dando oportunidades e experiências que nos fortalecem e que nos levam sempre a ter a certeza de que Ele vive em nós. Portanto, não podemos seguir com o que fere com o nosso físico ou com o nosso mental. Vamos cuidar para nos manter sadios, ávidos aos conhecimentos que nos aproximam da ternura, da caridade e com humildade poder transmitir aos outros também um horizonte de plenitude em vida. E é através deste contato humano, é em meio a uma conversa, em meio a um sorriso, que todos se beneficiam e que vão ampliando a sua visão sobre a vida. Crescemos e expandimos o bem se tivermos os olhos de ver não somente a nossa realidade, mas também a do outro, tendo os ouvidos de ouvir o outro com fraternidade, na humildade de acolher sem o orgulho de pensar que apenas o nosso ponto de vista é o verdadeiro. A paz de Jesus está com todos aqueles que querem ouvir e sentir sobre o amor, com o sentimento verdadeiro de querer ver o outro bem. E esse é o valor da vida, dar importância ao ser humano, ouvindo e sentindo os seus pesares. E quando não for possível efetivar uma ação para aquele que sofre, temos ao nosso alcance sempre o recurso da prece. Em qualquer momento, podemos emitir o consolo a uma alma necessitada, bastando interceder por ela em oração. E pela ação da prece, tem-se a restituição psíquica, refletindo no físico, trazendo a integridade emocional necessária para a manutenção da vida. Em qualquer momento, nós somos convidados a ser participação na construção do bem. E somos contribuição quando convidamos o orgulho a retirar-se, enaltecendo a humildade. Porque a humildade une as pessoas e ela nos coloca a serviço, cientes do nosso papel no mundo, de não ser maior e nem menor, mas um ser humano que sabe que estamos para evoluir e que para isso é necessário o auxílio, a cooperação mútua. E também que precisamos ser flexíveis para que caibam em nosso caminho ainda mais e mais irmãos. E quantos abraços podemos dar para acalentar? Quantos sorrisos para alegrar? Sigamos compartilhando os bons sentimentos, oferecendo e recebendo o amor, sendo humildes nas atitudes, se distanciando do orgulho que fere e que desgasta relações e ainda impede o evoluir. Em universalidade dos sentimentos é que devemos viver, quebrando as algemas do orgulho e despertando para o aflorar divino. E em todos está esta sementinha prontinha para o seu cultivo e desenvolvimento. Com a luz do despertar e nas benfeitoras atitudes é que se aflora
as mais belas virtudes, embelezando os sentimentos humanos. E a nossa humanidade precisa capacitar-se em promover o bem, em sentir o bom de si, para conseguir neutralizar as fontes negativas que buscam brotar dos obscuros porões internos, e com a luz dos bons pensamentos trazer a essência de humanidade, de humildade e cooperação. E somos todos fontes de bons princípios, pois que em todos está a centelha de nosso Pai. E se Ele é bondade, amor, misericórdia, em todos está também esta família, que só precisa ser despertada. E quando ela flora, não fica embelezando apenas uma única criatura, tanto bem ela faz para quem dela se aproxima. Então não podemos esmorecer, ficar pensando que ainda somos imperfeitos. Devemos pensar em como somos abençoados, que o divino vive em nós e que fazemos parte de um todo grandioso. Então a nossa obrigação é estar envolvido nesta sintonia, nesta energia, para que esta chama semente continue acesa, nos iluminando e abrangendo o máximo de luminosidade para aqueles que se aproximam desta luz. Vibremos no pensar em ser luz, afastando as sombras do pessimismo, o negativismo, do orgulho. Abracemos com alegria o dom que nos foi confiado, onde cada um sabe o que pode ser em benefício dos demais. E todos temos qualidades que podem amenizar dores. Tenhamos este querer, ser o que agrega paz e sustentação de valores adicionais, e não o pessimista que mingua as suas faculdades por não compartilhar o que tem. Sabendo que a cada um foi dado o seu talento para a melhoria e desenvolvimento de si próprio, no objetivo de chegar a muitos outros neste elo cósmico que une a todas as criaturas. Sejamos então neste elo a contribuição em humildade, coragem e serviço. E esta foi a nossa reflexão desta noite, uma oração. E assim continuamos uma oração final, também vinda da espiritualidade amiga, nos falando, continuando sobre a humildade que todos devemos ter em pensamento uns com os outros. Voltemos os nossos pensamentos aos nossos anjos amigos, a toda a espiritualidade que sempre nos dá sustentação, que sempre ouve os nossos pesares, que sejamos sempre agradecidos por tudo aquilo que nos vem, que saibamos reconhecer que em tudo nos acontece para o nosso próprio fortalecimento. Saibamos encontrar não angústias, mas saberes, conhecimentos que nos tornarão sábios, que nos edificam, não somente para nós, mas que consigamos ser também a fortaleza daqueles que nos procuram, daqueles que precisam da nossa sustentação. E a união entre os seres é isto que é necessário para o bom andamento da humanidade, com fé e confiança de que todos somos criaturas vindas de um mesmo Pai. Levará a todos a ter atitudes não somente voltadas para a sua volta, para o seu bem-estar,
Pois que aquele que tem o entendimento de ser um filho de Deus age em comunidade, por saber que, sendo filhos do mesmo Pai, somos irmãos em espírito. E isto é fundamental para as ações dignas de um filho da divindade. Aquele que assim se reconhece vive em bênçãos, buscando conciliar ao invés de trazer as trevas. Transforma as angústias em amparos. Não se desespera por saber que o seu caminho é trilhado sob a égide de Deus. E vive segundo as orientações do irmão mestre. Por ele ser o guia, o modelo que leva a vida de dádivas. Seguindo com ele, encontraremos laços fraternais, nos dando a sustentação, nos dando leveza. Este é o modelo de vida a ser seguido por aquele que quer ter vida em glórias, tanto na matéria, vivenciando, aprendendo, acumulando amizades e experiências, como no além desta vida, reencontrando aqueles que fraternalmente a nós foram caros. Fraternidade? Sigam nesta senda, irmãos, permaneçam e compartilhem a amorosidade de Jesus. Que assim seja. Boa noite.